Rádio Vida com Jesus. Horas e 17 minutos. Glória a Deus. Começando o programa Manhã com Cristo neste sabadão, 25 de julho de 2026. Chegando no final do mês, chegando no último programa do mês de julho, em nome de Jesus. E para agradecer a Deus, a gente nunca pode esquecer, meus irmãos, de orar. Aleluia. De orar, de agradecer ao Pai por tudo que Ele faz por nós, tá? Então, fazer uma oração aqui para iniciar este programa de hoje em nome de Jesus. Glória a Deus. Com Deus na frente, vamos orar, meus irmãos. Oração pela nossa família, salvação e arrependimento. Vamos lá? Feche os olhos de oração, Senhor. Pai de amor e misericórdia, venho diante de Ti, em nome de Jesus, para entregar a vida da minha família em Tuas mãos. Reconheço, Senhor, que nem sempre andamos nos Teus caminhos. Peço perdão pelas nossas falhas, pelos nossos erros, pelo orgulho e por todas as vezes que nos afastamos da Tua graça, da Tua vontade. Concede-nos, ó Deus, um verdadeiro espírito de arrependimento. Lava-nos com o sangue precioso de Jesus Cristo e renova o nosso espírito. Clamo pela salvação de cada um dos meus familiares, pais, filhos, irmãos, cônjuges, pela vida de cada membro, de cada filho do Senhor, em nome de Jesus, da Tua igreja. Que o Teu Espírito Santo toque em cada coração duro, cego ou distante da fé, desviado. Onde houver trevas, que brilhe a Tua luz, meu Deus. Onde houver rebeldia, que haja rendição ao Teu amor. Visita a nossa casa, restaura a nossa história e faz do nosso lar um lugar de paz, santidade e adoração ao Teu nome. Entrego a vida de cada ente querido, na certeza de que Tu és poderoso para salvar. E é em nome de Jesus que eu oro e te entrego esta oração, Pai. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, Deus é poderoso em todos os sentidos, tá? E principalmente por nos entregar o Seu único Filho, morrer na cruz e nos salvar da morte eterna. E ressuscitar ao terceiro dia, nos mostrando que Ele é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores e tem poder sobre a vida e sobre a morte, porque Deus, Jesus Cristo, é poderoso, tá? Glória a Deus, meus irmãos. Vamos ouvir uma canção e daqui a pouco eu volto, tá? Em nome de Jesus. Que desceu do céu, eu sou um inocente que se fez réu. Eu tiro a sua culpa e coloco em mim, carrego seus pecados, vou até o fim. Por você eu me entrego numa cruz. Sou o caminho, a verdade, eu sou Jesus. Por você eu me entrego numa cruz. Sou o caminho, a verdade, eu sou Jesus. Porque eu te amei, uma cruz pesada carreguei. Porque eu te amei, a morte eu também enfrentei. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho.
eu estava lá no céu, junto com os anjos, no trono de glória. Meus irmãos, 10 horas e 22 minutos. O tema do programa de hoje, glória a Deus, é a passagem de 2 Coríntios capítulo 7, versículos 9 e 10. Esta passagem nos fala sobre a tristeza verdadeira, o arrependimento verdadeiro e não o remorso. Eu vou ler aqui para vocês em nome de Jesus e passar uma explicação para que a gente consiga entender, à luz da Bíblia, o que essa passagem quer dizer e o que ela nos ensina, tá? Em nome de Jesus, meus irmãos, daqui a pouco eu dou uma passada pelas mensagens, tá? De cada um de vocês. Agradecer desde já a todos que acompanham o programa Manhã com Cristo, todos que acompanham a Rádio Web Vida com Jesus. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, da sua família, da sua casa. Deus abençoe. Vamos iniciar aqui? Bom, 2 Coríntios capítulo 7, versículos 9 e 10. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza de vocês os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para salvação, não remorso. A tristeza do mundo, porém, produz morte. O que essa passagem quer dizer, meus irmãos? Essa passagem nos explica a diferença entre arrependimento em Deus, o arrependimento verdadeiro, e o remorso do mundo. Porque o remorso só nos traz medo. Medo da condenação, medo da morte, e o arrependimento nos traz a libertação verdadeira perante a Deus. Vamos entender aqui o que diz o texto. A tristeza, segundo Deus, produz o arrependimento verdadeiro e leva à salvação e não traz pesar inútil, não traz somente tristeza e luto por aquilo que a gente cometeu, seja qualquer pecado que for, por um momento depois a gente volta a cometer o mesmo erro. A tristeza do mundo é isso que faz, produz um remorso vazio que apenas corrói a mente e resulta em morte espiritual. Vamos entender a diferença prática aqui, meus irmãos. O remorso apenas sofre porque foi pego ou porque vai arcar com prejuízo, paralisa a alma e leva à autoconmiseração ou à ruína espiritual, como foi o caso de Judas. Já o arrependimento verdadeiro em Deus é olhar para Deus, entender que feriu o amor dele, abandonar a prática daquele erro e receber o perdão que restaura a vida, como foi o caso de Pedro, né? Então você percebe dois contrastes, né, meus irmãos? E como a gente pode entender o que é remorso e o que é arrependimento? O remorso é quando a gente continua praticando o erro, toda hora pede perdão a Deus, ora pede libertação daquilo, mas mesmo assim continua cometendo o mesmo erro, tá, meus irmãos? A gente, como ser humano pecador, podemos estar vivendo em remorso sem nem perceber, tá, meus irmãos? Isso é para todos nós. Mas, enquanto a vida é a salvação, então, quando você percebe que você está errando toda hora no mesmo erro, você pode estar em remorso, mas você ao mesmo tempo está entendendo dentro de você que você está errado, que não está convivendo e fazendo aquilo que Deus quer para a sua vida, tá? Isso é uma prática que o Espírito Santo faz em nós. E quando a gente sente dentro da gente aquela dor, aquela tristeza de arrependimento, mesmo que a gente erre, mesmo que a gente continue no erro, continue errando, isso não é mais remorso, é arrependimento. E aí a gente tem que olhar o que Pedro fez, como Pedro foi liberto e como é o arrependimento verdadeiro segundo a Deus e perante a Ele, em nome de Jesus, tá, meus irmãos? Então leve esta palavra, vamos buscar abandonar o remorso, abandonar aquilo que mata o espírito, aquilo que tira a nossa vida espiritual completamente. Vamos buscar o arrependimento verdadeiro em Deus, tá, meus irmãos? E essa passagem diz isso, tá? 2 Coríntios, capítulo 7, versículos 9 e 10. O 10 diz logo de cara: a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, não remorso. A tristeza do mundo, porém, produz morte. Então, vamos buscar o arrependimento verdadeiro, abandonar o remorso, porque nada está perdido quando a gente tem a vontade de se arrepender totalmente, de ser liberto por Deus, tá? Deus é poderoso, meus irmãos, em nome de Jesus. Olha aqui pela última vez, ó. Passos para a transformação definitiva. Reconhecer sem desculpas. Assumir o erro de forma clara perante a Deus, sem tentar justificar a própria falha.
Não tente justificar, meus irmãos. Errou, se abra completamente com Deus, porque Deus, ele é onipotente, onisciente e onipresente. Deus, ele não aceita desculpas porque ele vê, ele sabe de tudo que a gente fez. Então, quando a gente é sincero para com Deus, isso já conta muito para o Pai. Sentir a tristeza segundo Deus. Chorar não pelo medo das consequências, mas por ter entristecido o Pai Celestial com atitudes egoístas. Meus irmãos, lembre-se, não devemos ter medo da morte, ter medo das consequências. Devemos ter medo de entristecer a Deus e entristecer a Cristo, tá, meus irmãos? Porque se a gente tem medo da morte, se a gente tem medo das consequências do erro, assim, do que vai acontecer depois daquilo tudo, a gente não tá tendo arrependimento, a gente tá tendo remorso, porque a gente tá pensando, nossa, eu fiz muito erro, meu Deus. Mas aí a gente chega lá e comete o mesmo erro sempre, porque acha, vou cometer, vou orar, vou pedir desculpa e vou continuar cometendo. E isso já se torna um remorso dentro da nossa vida. Confessar e abandonar, tirar o erro do esconderijo e decidir dar meia volta, mudando o rumo do comportamento. Meus irmãos, isso não é fácil, eu não estou falando aqui como fácil. E como eu falei, não serve só para falar com vocês, serve para mim também e para todos nós. Que nós somos seres humanos pecadores e até mesmo sem perceber cometemos erros. Entende, meus irmãos? Mas a pior coisa é abandonar um pecado que já virou rotina na nossa vida. Mas Deus, ele é poderoso para fazer isso. Porque como eu falei há pouco, se Deus, ele enviou seu único filho para morrer por nós na cruz, pelos nossos pecados, ressuscitar ao terceiro dia, mostrar que ele é o rei, ele é o nosso salvador, ele é senhor dos mortos e dos vivos, então a gente não tem que ter medo, não tem que achar que a gente não vai conseguir, porque vamos conseguir. Quando a gente tem Deus no coração e quando a gente busca a verdade, vamos conseguir, meus irmãos. Coloca isso na tua mente e no teu coração. Aceitar a graça, crer que o sacrifício de Jesus cancelou a dívida, tirando o peso da culpa para não viver se punindo pelo que já foi perdoado. É isso aí, meus irmãos. Isso não quer dizer que você pode continuar pecando deliberadamente, porque Jesus já te libertou, tá? Não é assim. Mas a gente tem que entender que Jesus fez o sacrifício total. Jesus já cancelou a dívida. Então a gente tem que seguir firme em Cristo e seguir os exemplos dos profetas, seguir os exemplos dos apóstolos e seguir o exemplo de Jesus Cristo, tá? O que ele nos ensina através da palavra dele. Entendeu, meus irmãos? Então, esse foi o tema de hoje. 10 horas e 29 minutos. Vamos continuar ouvindo mais canções aqui. E daqui a pouco eu volto em nome de Jesus. Tem mensagem no WhatsApp. Mensagem da minha querida irmã Alcione Santos. Logo depois da canção aqui, vou colocar aqui no ar, tá? Deus abençoe a todos nós e vamos com Deus na frente. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo. Estás vestido de majestade, poder e autoridade. O teu trono está firme pra sempre. Eu convido todo... Glória a Deus, meus irmãos. 10 horas e 40 minutos. Diretamente para minha irmã Verenice e para minha irmã Alcione Santos. Vitória dupla da nossa querida irmã Alcione Santos. Vamos ouvir agora. Eita forrozinho abençoado, meu irmão! A tua bênção é a minha bênção! A tua bênção é a minha bênção, tua vitória é a minha vitória, tua alegria é a minha alegria, pois tem vitória dupla na nossa história. Alguém falou você não ia conseguir, e nem tinha um perfil de vencedor, até julgaram a tua capacidade, querendo ultrapassar a inteligência do Senhor. Mas de joelho você ia vencendo, vencendo, vencendo. Deus abençoe e vamos nessa com o jingle da Rádio Vida com Jesus, produzido em 2024. Você está ouvindo a melhor rádio. Rádio Vida com Jesus. Aqui é bem melhor. Na Rádio Vida com Jesus, vamos celebrar o amor e a palavra de Deus vem nos iluminar. Com Daniel da Live e o Rian. Em Crisópolis, a alegria do Senhor é a nossa canção.
Ô, potência! Você está ouvindo a Rádio Vida com Jesus. Vamos celebrar o amor e a palavra de Deus vem nos iluminar com Daniel da Live o Rian. Em Crisópolis, a alegria do Senhor é a nossa canção. É forte, ô glória! Sua rádio preferida, Rádio Vida com Jesus. Glória a Deus, meus irmãos, 10 horas e 50 minutos. Esse jingle produzido pelo professor Ronaldo, nosso querido grande radialista também. Deus está no controle, meus irmãos. Eu vou me despedindo de vocês aqui. Hoje não foi tão longo, foi um pouco mais curto, mas Deus está no controle. Como eu falei, sempre falo aqui, em breve, se Deus permitir, vai ter novos quadros, uma nova dinâmica no programa, né? Uma nova repaginada, tá? Glória a Deus, 10 horas e 49 minutos. Vocês vão ficar agora com a oração da manhã. Depois vai ter mais orações também, em nome de Jesus. Deus está no controle, abraço a todos que acompanharam até aqui. Fiquem com Deus e até a próxima. Muito obrigado por tudo. Continuem acompanhando a Rádio Vida com Jesus também. E que Deus abençoe a cada um de vocês.